Amém. Jeremias capítulo 26 diz: No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor: Põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesses. Não esqueças nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra, e ouvirão os sacerdotes e os profetas, ouviram, e todo o povo a Jeremias anunciando estas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás. Amém. Você pode sentar inicialmente até aí. Nós nos deparamos mais uma vez com o profeta Jeremias. E hoje eu estava diante desta palavra e lembrei uma profecia, quando eu não sabia bem quem era Jeremias, não conhecia bem o livro de Jeremias, não conhecia mesmo. Tinha lido? Tinha lido, mas uma coisa é ler, outra coisa é compreender. Eu não compreendi ainda, quando certa vez um homem tinha um monte que nós costumávamos ir orar. Eu costumava orar. Não ia ao monte porque, é o monte, não. Era apenas um lugar reservado, e quando nós queremos orar, passar longas horas na presença de Deus, nós costumamos buscar lugares mais quietos, reservados. Por isso íamos para esse monte, que nada mais era que uma rua, uma passagem, mas tinha uns locais reservados. E quando eu estava lá no ponto mais alto, eu olhei lá de uma distância de mais ou menos uns 400 metros, e vem um jovem por dentro do mato para cá, mato para lá. Lá vem ele. Eu falei, mas com tanto caminho, aquele cidadão resolve passar justamente no meio do mato. E só que ele vem exatamente na minha direção, a uns 400 metros de distância, no meio do mato. E eu estou lá parado. Até que daqui a pouco, depois de alguns minutos, ele chega exatamente na área aonde eu chegava. Aí ele começa a tentar puxar um assunto, e ele começa a falar comigo e diz assim: eu já entendi por que Deus me mandou aqui, eu não vinha nada aqui, mas Deus falou, vai lá, sobe no monte. E ele falou assim: agora quando eu estou conversando contigo, Deus me mostrou Jeremias, e o Senhor manda te dizer, você é igual a Jeremias. Aí ele falou assim: bom, já dei o meu recado, a paz do Senhor, vou embora. Foi embora. Eu vi esse jovem uma vez passando na rua de novo, e depois nunca mais. Isso tem uns 13 anos. Aí eu parti para o livro de Jeremias, para tentar entender o que era Jeremias. E apesar de observar mais detalhes em muitas histórias, eu ainda não havia compreendido o que era Jeremias. Somente depois que Deus nos
concedeu o ministério de restauração, aí eu fui entender o que era Jeremias. Porque você, para compreender algumas coisas, você precisa estar vivendo um determinado mover. Você precisa ter certas experiências para compreender algumas outras coisas, né? É semelhante ao colégio. Você não entra no colégio no 3º, 4º ano ou 4ª série, você entra na primeira, né? Assim é a nossa vida espiritual também, e as experiências que nós precisamos ter umas para compreender outras. Voltando então aqui, Jeremias, o Senhor diz para ele: põe-te, no verso 2, no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesses. Não esqueças nenhuma palavra. Irmão, há tantos lugares, né, para Deus mandar que um seu profeta vá, mas o que nós vemos na Escritura é justamente Deus levantando profetas, em especial para acordar o seu próprio povo. Poderia ser sempre assim: Jonas, vai a Nínive, ou Samuel, vai para a Etiópia. Não poderia ser assim? Ezequiel, vai para a África do Sul. Mas não. Ezequiel, vai lá e anuncia o meu povo. E tem mais: o meu povo tem a fronte como uma pederneira, e para você encarar eles, eu estou fazendo a tua fronte como diamante. Jeremias, vai profetizar. Aonde, Senhor? Lá no átrio. Quando todas as cidades de Israel vierem para adorar, aí você abre a boca e fala. Jeremias tinha que ter coragem, não tinha, irmão? Esse é um dos títulos de Jeremias, o profeta da coragem. E Deus ainda diz assim para ele: todas as palavras que te mandei, que lhes dissesses, não esqueças nenhuma palavra. E tinha palavra séria. Tinha palavra que nós vamos ver no decorrer do texto. Quando ele acaba de profetizar, o que é que fazem? Lançam mão dele e dizem assim: esse camarada tem que matar ele. Levam ele diante dos sacerdotes e planejam matá-lo, porque ele está profetizando coisas terríveis contra a cidade, coisas terríveis que nós vimos se cumprir quando o Império Babilônico invade aquilo lá e acaba com tudo, e leva Israel cativo, e mata os filhos do rei na presença dele. Depois diz: essas são as tuas últimas imagens, e vai e cega o rei, porque não quis dar ouvidos ao profeta Jeremias. Então Deus diz assim: não esqueças nenhuma palavra. Irmão, ou seja, Deus deu a Jeremias um conjunto de palavras. Deus deu a Jeremias uma profecia completa. Muita gente já perdeu, assim diz o Senhor. Muita gente já perdeu o ministério por não entregar a profecia completa. Não, eu vou falar isso eu falo, afinal de contas eu quero aparecer como profeta. Olha, Deus está dizendo isso, mas aquela vírgula que seria o chicote, olha para o terno e para a gravata. Bom, já entreguei a mensagem. Não entregou não, a mensagem tem que ser inteira. Deus não fala pela metade. Amém, meu irmão? Mas tem gente que ao longo da história da igreja perdeu o seu ministério, porque não teve coragem, não teve valentia, viu o perigo diante de si, temeu. Jeremias não, Jeremias está vendo o perigo diante dele. Profetizar, quando todas as cidades de Jerusalém vierem, Judá, Jerusalém, entrar ali no átrio, e ele ter que falar, olha, não adianta vir adorar aqui não. Quem vocês estão adorando? Que Deus? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Esse aí está irado contra vocês, esse aí não está recebendo louvor e adoração não. Irmão, entenda, Jeremias está tentando restaurar aquele povo. Qual era o propósito de Deus? Como nós lemos no verso 3, bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho.
Deus está levando uma espada, um chicote, esperando a conversão do povo. Não está com más intenções. O projeto de Deus não é mau. Nunca é mau o projeto de Deus para com aqueles a quem Ele ama, que guardam a sua palavra. Mesmo que você se desvie, Deus não está pronto a cair de espada em cima de você. Mesmo que você esteja tomando um caminho errado, Deus está ainda com o zelo. Não é Ele que busca a 100ª ovelha? Ele não falou que a festa no céu quando um pecador se arrepende? Ele não falou que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido? Os projetos de Deus é de unir ovelhas no seu aprisco. Mas só que tudo tem limite. Então Deus usa, como falou, que eu levantei profetas madrugando, foram caminhando nessa cidade, profetas passaram dificuldade nessa cidade, para vocês acordarem, para vocês despertarem, mas vocês insistem. Então agora Deus está levantando Jeremias como praticamente a última voz, porque Jeremias está dizendo assim, agora Babilônia vem, Deus já enviou um monte de gente, agora ou se conserta, ou Babilônia vem, vai pisar isso aqui. Ah não, que o Egito vai nos ajudar, não adianta Egito, porque o império da Babilônia vem, e quem vem montado nos seus cavalos é Jeová. Não adianta lutar, não adianta fazer aliança, porque nos cavalos de Babilônia está Jeová, ele virou inimigo de vocês. Essa mensagem, quem gosta dela? Qual a liderança que quer uma mensagem dessa? Não. Por aí, quando nós fomos presos, o que aconteceu? Teve pastor soltando fogos. Teve um camarada pregando dentro de uma igreja, na televisão, e tocou no meu nome. Está vendo, irmãos? Ficou por aí pregando, entregando CD, agora está preso. O infeliz não sabia que eu estava preso justamente porque eu estou no centro da vontade de Deus. E ele está lá de papagaio dentro de uma igreja pregando heresia. Se ele fosse bom, como eu, ele teria ido para de trás das mesmas grades que nem eu. Se ele fosse bom, que nem eu, os delegados espíritas e macumbeiros estariam perseguindo ele que nem perseguiram a mim. Que nem odeiam esse ministério. Eu nunca vi um povinho tão reduzido como nós fazer um estrago tão grande no reino do diabo. É ou não é? Em qualquer canto deste Brasil que se pregar evangelho, menciona o meu nome. Pode mencionar o meu nome. Todo mundo diz assim, não, eu já ouvi falar nesse cara. Por quê? Porque o cara não vê fronteira, o cara não vê barreira, o cara não vê limite. Para o cara não interessa quem está vestido de terno e gravata habitando nos palácios ou quem é o menos favorecido debaixo de um viaduto. Para esse cara aqui, isso não existe. Quando eu olho para um ser humano, eu não enxergo as roupas dele. Eu aprendi isso com Jesus. Roupa bonita, eu também tenho. Eu vou ali no centro da cidade e compro roupas caras se eu quiser usar. Mas eu não estou nem aí para isso. Eu ando de chinelo, bermuda e camiseta. E ai do diabo se aparecer na minha frente. Ele sabe com quem ele pode, ele sabe para quem ele está derrotado. Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. E ele enxerga muito bem isso. A autoridade que eu tenho, eu não comprei com unção de azeite na minha cabeça, nem porque fiz seminário. A autoridade que eu tenho, meu irmão, eu ponho ela à prova em qualquer canto. Aliás, que hoje ninguém mais quer me desafiar. Então, Jeremias, quem é Jeremias? Meu irmão, Jeremias é você, sou eu, todos nós somos Jeremias. Porque nós estamos na luta para restaurar o povo de Deus. Essa é a nossa luta, esta é a nossa guerra, a nossa peleja. Nós estamos trabalhando para isso, e Deus está movendo a nossa vida com tantas evidências, para quê? Para que alguém acorde, para que as pessoas acordem, porque o propósito de Deus é o quê? O arrebatamento, e quem não acordar,
não será arrebatado. Mas eu te garanto que pelo que nós já temos semeado, nem que seja meia dúzia, mas esse arrebatamento vai acontecer. Que vai. Então, pode ser que esse povo se arrependa. Aí no verso 4, diz-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos enviei madrugando e enviando, mas não ouvistes. Então veja o que Deus diz: se não derdes ouvidos para andar na minha lei que pus diante de vós, ora, mas Deus mandou Jeremias estar no átrio, aonde eles vêm adorar, aonde eles vêm ouvir a leitura da lei, aonde eles ali vão dizer, amém, louvado seja Jeová, e depois vão para sua casa, felizes da vida, dizendo que ouviram a palavra do Senhor, que entoaram os cânticos de Sião, e que Deus recebeu o seu louvor, e que eles já estão abençoados. Mas Deus está ao contrário, dizendo, eu pus uma lei diante de vocês, vocês têm que observá-la. Ora, mas eles estão vindo para o templo adorar a Deus. Meu irmão, não se iluda não, que eu já falei que isso aqui não é igreja, isso aqui é restauração. Olha uma coisa poderosa que Deus está dizendo. Se tivesse um chicote aqui na minha mão agora, eu seguraria, irmão. Deus não te trouxe para cá senão pelo fato de que você precisa ser restaurado. Então não fica aborrecido, glorifica a Deus, só isso. Foi por isso que Ele te trouxe para cá, porque você precisa ser restaurado. Eu não, você, é você que precisa ser restaurado, não sou eu não, eu já fui. É você que precisa ser restaurado. Ai meu Deus, você tem que aprender comigo, eu não tenho que aprender com você. Amém? Assim você vai bem, aprenda isso. De Bíblia e de restauração, isso aí é comigo. Você aprenda e cumpra a sua missão, e glorifique Jesus Cristo, e junte galardão, e desfaça as obras do diabo, arrase com o reino de Satanás, mas não me dê aula de Bíblia. Aqui, o Senhor está dizendo, diz a esse povo aí, olha, se me derdes ouvidos, olha, mas ele está falando, Jeremias, vai lá para dentro, quase que para dentro do átrio lá, e você acha que esse povo vai ouvir? Esse povo está obstinado. Irmão, não se obstine, seja um eterno aluno, não se obstine, meu irmão. Deus tem os olhos como chama de fogo e é testemunha. Toda hora eu chego diante desse Deus que cultuamos e sabemos que é vivo, que tem passeado em nosso meio, não podemos negar. Eu chego diante dele, sabe de que eu digo? Deus, me ensina a tua palavra, eu sou um eterno aluno. Eu reconheço que preciso aprender do Senhor, na posição que Ele me pôs, eu sou um eterno aluno diante dEle, eu preciso aprender com Ele. Antes dele me colocar aqui, eu aprendi através dos lábios de outros. Agora aqui eu aprendo através dos lábios e do mover do Espírito Santo. Então, não se obstine com nada. Porque esse povo aqui, quando Jeremias diz assim, olha, no verso 6, farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Ela seria a bênção para todas as nações da terra, agora ela vai virar uma maldição para todas as nações da terra. Então, farei desta casa como a Siló. Siló virou pó. Siló foi arrasada. Siló foi destruída. Ora, um povo que diz confiar em Deus, como a gente vai ver quando Jeremias está pregando,
tem falsos profetas lá que agridem Jeremias, batem Jeremias, quebram o negócio que Jeremias criou para simbolizar o cativeiro lá e colocou sobre os seus ombros, quebram, batem Jeremias, humilham Jeremias, e aí diz assim: Deus é conosco, em 2 anos quebrará o jugo de Babilônia. Aí depois Jeremias se levanta e diz assim: tu está mentindo, não vai ter jugo nenhum quebrado. Mas o que está dentro desse povo? Está exatamente dentro deste povo a obstinação de achar: eu sou o povo de Deus, traduzindo, eu sou crente, eu vou na igreja, eu cumpro com a minha obrigação, eu faço o meu papel. Tem outros que vão mais além: eu dou o meu dízimo, como se Jesus estivesse lá no céu contando dinheiro. Está preocupado com dinheiro à beça, Jesus. Lá no céu tem até um banco, Bradesco, Banco do Brasil, Fundo Real, lá tem tudo isso. Jesus está preocupadíssimo com quem dá dízimo. Ele está fazendo até acepção de pessoa, de quem dá e quem não dá. Tem gente que é assim, que pensa que está comprando Deus. Pode comprar nas igrejas antigas, na restauração não compra não. Então, meu irmão, as pessoas estão hoje completamente convictas de que estão servindo a Deus, e quando vem uma palavra contrária, não aceita. Irmão, se a palavra é contrária, se você não tem já a palavra de Deus sobre a questão e vem uma palavra contrária, vai com calma, vai com paz. Vai com calma, vai com paz, porque aquele que se humilha será exaltado. A Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. No começo da obra aqui, muitos mensageiros de Satanás entraram por essas portas. Muitos falsos profetas de Assembleia de Deus, de movimentos pentecostais, entraram por essas portas. E quando as pessoas me viam pregando assim, com essa disponibilidade, chegavam perto de mim e diziam assim: olha, Deus está falando para o pastor descer. Outros vinham: ó, Deus está falando que o pastor é orgulhoso. Eu falei: orgulhoso? Descer? Sabe o que eu fazia? Eu ia para os pés do Senhor. Senhor, eu sou orgulhoso? Senhor, eu tenho que descer? Me ensina a tua palavra. E ele foi ensinando, foi ensinando, foi ensinando, foi ensinando. Chegou uma hora que veio outro: olha, assim diz o Senhor, você precisa... Ô irmão, alto lá. O que diz o Senhor eu digo, rua. O que diz o Senhor eu sei, porque é comigo que ele fala, rua! Amém? Mas eu aprendi lá nos pés do Senhor. Coitado do profeta que vier de blá 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 diante de mim. Está me achando com cara de pastor? Olha bem para mim, vê se eu tenho cara de pastor. Me confundir com pastor só se pegar meu óculos emprestado. Eu não sou pastor, eu sou restaurador. É bem diferente. Eu prego o que ninguém quer pregar. Nós pregamos o que ninguém quer pregar. Mas Deus nos disse, sabe o que? Não esqueças nenhuma palavra. Quando eu passei por Minas e outros lugares que eu já passei, os pastores pegavam CD, as fitas, cassete, e diziam assim: não, eu ouvi sua fita, mas você precisa maneirar mais na sua palavra. Você pode trocar uma palavra, por exemplo, de mercenário, você pode falar um exemplo: obreiro fraudulento. Mas Jesus não manda dizer obreiro fraudulento. Ele diz: não esqueça nenhuma palavra. É mercenário e ladrão engravatado de Bíblia atrás de púlpito. É assim que tem que ser a palavra. Não esquece nenhuma. E eu não esqueço, eu decoro. São ladrões e ponto final. Tudo calejado, né? Não aceita nada contrário. Não aceita o desafio sequer de ir orar. Uma vez eu falando, um cidadão ligou para cá. De vez em quando aparecem uns que ligam para cá. Hoje mesmo ligou um: de Deus é amor. Imagina, coitado, ouviu algumas coisas que eu acho que ele não queria ouvir. Mas que não ligue para minha casa. Cidadão se diz novo convertido, e quer vir discutir doutrina de igreja comigo com 25 anos de evangelho. Ele quer ouvir o quê? Se quisesse aprender, aprenderia. Quer discutir? Meu amigo, olha só, a questão é a seguinte:
Vou até fazer questão de deixar isso aqui gravado. Você está na Deus é Amor? Deixa eu te dizer o que eu penso de Deus é Amor. Você está num templo de Satanás, e eu me recuso a entrar no mesmo céu que Davi Miranda. Eu não prego em cabine blindada. Você está num templo de Satanás. Então, irmão, tem pessoas que se obstinam, não aceitam orar. E orar é regra bíblica para a nossa vida. Eu não sou o dono da verdade. A verdade vem do alto. A verdade é uma revelação. Eu preciso compreender que a verdade é uma revelação. Quantas vezes as pessoas, pastor, bem intencionados, vamos fazer isso, aquilo, aquilo outro, vai ter um movimento em tal lugar, não sei o que, vamos levar CD? Não, irmão, não vamos não. Tudo parece que vamos, parece, é o contexto, temos trabalhos específicos, mas Jesus disse não, é não. Nós precisamos compreender, somos servos e não senhores, somos alunos sempre do mestre e não somos mestres. Ele já até disse, né, a ninguém chameis mestre, porque só há um mestre que é o vosso Senhor. Então, o povo se obstinou. Quando Jeremias está pregando, o ministério de Jeremias é grande. Joga esse cara no calabouço, quando o rei está em desespero, vai chamar Jeremias. Jeremias tem alguma coisa para dizer? Jeremias vinha com chicote, joga no calabouço de novo. E era essa brincadeira, achando que Deus era palhaço, que isso ia ficar por isso mesmo. Não ia ficar, e não ficou. O que Deus fez com aquele rei foi terrível. Matou os seus filhos diante de si, depois, como última imagem, deixou essa e cegou-lhe os olhos. O rei ainda diz assim: ora, o que Jeremias falou a teu respeito? Ah, Jeremias falou que você não ia me matar. Ah, é mesmo? Ele falou que eu não ia te matar? Mas não falou dos teus filhos, né? Matou os filhos. Então você eu não vou matar? Bom, Jeremias era um profeta, então você vai ficar vivo, mas vai ficar cego. Brinca com Deus. Com Deus não se brinca. Podemos brincar uns com os outros, com os nossos filhos, mas com Deus não brinca com Deus. Quem vem na cruz morrer pelos nossos pecados, derramar seu sangue e usar uma coroa de espinho, não está a fim de brincadeira. Se você fizesse uma obra dessa, você ia ficar a fim de brincadeira? Quando ele terminar essa missão aí, lá no céu tu pode até brincar, dá a mão Jesus e vai brincar de atirei o pão no gato, lá no céu, mas aqui não brinca, porque a obra dele aqui na terra, ele pagou com sangue e não está a fim de brincadeira. Ouviram os sacerdotes, no verso 7, os profetas, ouviram os sacerdotes, os profetas e todo o povo a Jeremias, anunciando estas palavras na casa do Senhor. Sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas, e todo o povo dizendo, certamente morrerás. Ora, os sacerdotes, profetas e o povo. Será possível que ninguém disse, espera aí, o que esse cara está falando? Será que o Espírito Santo não testificou nada? Será que ninguém percebeu uma unção quando Jeremias estava pregando? Aquele povo não estava resistindo a Jeremias, estava resistindo a Deus. Será que Jeremias recebe a palavra de Deus, vai para o meio do átrio, profetiza e ninguém sentiu nada? Será que quando eu prego aqui, você não sente nada? Será que quando no meio da unção, os louvores que Deus está em nosso, você não sente nada? Você sente? Então esse povo sentiu que Jeremias estava investido de algo sobrenatural. Mas o que os sacerdotes fazem? Foram orar. Nada, está com a mão em Jeremias, está preso. Não faça como os sacerdotes de Israel, meu irmão. Se alguma coisa acontecer, procure sentir aonde está Deus. Quando eu já não tenho uma revelação, uma
palavra já antecipada de Deus sobre alguma situação, alguém me conta, ou eu ouço, seja lá o que for, eu digo, vamos orar. Oro, Deus não fala nada, eu digo, vamos esperar o resultado, vamos esperar o fruto da situação. Mas se obstinar, achar que é o dono da verdade, é perigoso, que nem eu mencionei agora do rapaz que ligou para cá, o novo convertido, da Deus e Amor, quer dizer, ele pensa que é convertido, porque se está na Deus e Amor não se converteu, ninguém se converte em templo de Satanás. Agora imagina você, eu estou dizendo que a igreja tal, A, B, C, é templo do diabo, universal, graça, Deus e Amor, isso tudo eu digo que é templo de Satanás. Eu estou de pé há anos, com paz, prosperidade, fazendo a obra e Deus falando conosco aí todo dia. A Bíblia diz, não falarás mal do ungido do Senhor. Ora, se eles fossem ungidos do Senhor, alguma coisa tinha que acontecer, porque a palavra é verdadeira. Mas se eu digo que são servos do diabo e fico de pé, ora, então cadê? Então é porque a palavra não está com eles, a palavra está conosco. E são realmente templo de Satanás. E o rapaz usava vários textos fora dos seus contextos para falar um monte de besteira. Não, pastor, mas a Bíblia não diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo? Diz. Então, nós não podemos ir para uma praia. Falei, ué, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu sou o sal da terra, sou a luz do mundo. Eu não posso ir para a praia. Sou o sal da terra, a luz do mundo. Eu não posso jogar um futebol. Eu não posso passear num parque. Porque o parque está impregnado de gente ímpia. Então não posso passear por quê? Porque o Salmo número 1 dizia ele. O Salmo número 1 diz que não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Eu falo, ué, quando eu vou para uma praia, vou para um parque, eu estou me assentando na roda de escarnecedores? Qual? Qual deles? Isso são pessoas que se obstinam, podem ouvir o que for, mas não mudarão a sua opinião. Vamos seguir então. 9. Por que profetizaste no nome do Senhor, dizendo, será como Siló esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Imagina que situação. A cidade, a massa que vinha para adorar, pega Jeremias, Jeremias se vê ali sozinho, no meio de toda uma multidão. Depois ele vai dizer assim, estou na mão de vocês, mas é essa a palavra do Senhor, e ele repete, ele confirma e diz, eu estou na mão de vocês, e tem mais, se vocês me matarem, vai ter a mão manchada com sangue inocente. E a unção e a autoridade, eles ficam com medo. Jeremias acaba até preso, mas ninguém mata ele, mas a intenção era matar. Ora, mas não diz eles, na palavra lá, onde eles estavam estudando, não matarás? Diz então verso 11, então falaram os sacerdotes e os profetas, quer dizer, eram profetas, só não sei de quem, né? Falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo, este homem é réu de morte. Ora, mas eles não eram profetas? Porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo, o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos, as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. E aí, eu escolhi aí, até esse verso 14, para nós vermos em que situação um profeta de verdade se encontra. Hoje tem um monte de profeta por aí, se dizendo profeta do Senhor, mas estão vivendo num mar de rosa? Estão entregando a palavra do Senhor no meio de uma geração profanada e corrompida, mas eles estão sendo exaltados?
profetas ganhando carro zero, profetas ganhando casa de presente. Normalmente um profeta verdadeiro, ele ganha calabouço, ele ganha opressão. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e tu vem com a espada de Deus e o mundo vai te exaltar? Jesus falou o quê? Vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria, mas porque eu vos comprei, o mundo vos odiará. Assim como me perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Tem um monte de gente se dizendo grandes profetas do Senhor. Tem um aí na televisão que ele é uma parada. Toda hora que ele vai fazer alguma coisa, algum pedido de dinheiro, ele diz, porque eu sou profeta do Senhor. O mercenário, o infeliz, o desgraçado. Quem é profeta não diz que é profeta, quem é profeta profetiza. E o cidadão diz que é profeta, e profeta sempre que vai pedir dinheiro, diz que é profeta. Eu profetizo uma bênção sobre a tua vida, só se for a bênção de ir para o inferno. Hoje, o que vemos? Um monte de ícones poderosos na sociedade, exaltados por governos e por gente ímpia. Billy Graham, de braços dados com o Papa. Benny Hinn, de braços dados com outro Papa. A cúpula do Evangelho no Brasil, de braços dados com a política. Eles só são exaltados, mas eu vejo na Bíblia os profetas verdadeiros deixarem até o seu sangue na estrada. Os que são verdadeiros são oprimidos. Os que são verdadeiros são levados com algemas, com grilhões. Os que são verdadeiros são conduzidos aos presídios. Esses são os verdadeiros. Os verdadeiros trilham a via dolorosa. Os verdadeiros carregam a coroa de espinho. Os verdadeiros carregam cruz nas costas. Os verdadeiros têm as mãos furadas pelos cravos. Os verdadeiros têm sangue para derramar. Esses são os verdadeiros. Os verdadeiros entram em conflito e confrontos com os falsos. Os verdadeiros detectam os falsos. Mas o que vemos hoje? Todo mundo se diz, sou pregador do Evangelho, o meu tataravô era crente, o meu avô era crente, o meu pai era crente, minha geração é toda de crente, tudo de crente igual a ele, ladrão e mercenário, que submete a igreja a autoridades políticas e autoridades estatais. Somos poucos, mas ninguém fecha essas portas. Somos poucos, mas temos um que é poderoso e que não baixa a cabeça para ninguém. Quem é profeta, profetiza. Mas como diz aqui no verso 2, profetiza todas as palavras que eu te mandei, não engole nada. E não interessa diante de quem vamos estar, as palavras serão todas. Todas. É mercenário? É mercenário. Alguns meses atrás, alguém ligou para cá e mencionou algumas organizações e alguns nomes de pastores que estão aí na mídia. Eu falei assim, olha só, para nós começarmos a ter entendimento e podermos conversar, não me compare a essa gente. Eu não faço parte da farinha do saco que eles são. Se você entender isso, que nós não servimos o mesmo Deus, aí a gente pode começar a conversar, senão não tem nem conversa. Mas o que você acha do fulano? Fulano é um referencial na nação. Ele pode ser referencial para outros, para mim ele é lixo. Agora, as pessoas por aí, os que se dizem líderes, está todo mundo exaltando organizações, exaltando o sistema governamental,
se aliando aos que são os candidatos políticos. Ora, cadê a espada de Deus? Então significa que essas pessoas são santas, porque os profetas da nação que estão em evidência estão exaltando eles. Vamos votar nesse daqui, porque esse daqui tem propostas boas, ou seja, vamos votar nesse daqui, as propostas deles são melhores que a de Jesus. O que eu entendo é isso. O que eu entendo é só isso, só entendo isso. Então, meu irmão, para nós concluirmos, o verso 2 diz: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor. Isso é impressionante. E dizem a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesse, não esqueças nem uma palavra. Então, diz às cidades de Judá que vem fazer o quê? Vem adorar. Então, meu irmão, você veio adorar? Amém. Você veio adorar. Se você veio adorar, não seja obstinado, porque Deus quer receber a tua adoração e pode dizer assim: olha, você precisa de um consertinho aqui, você precisa de apertar esse parafuso, você precisa de calçar esses sapatos aqui, olha, usa esse capacete aqui. Não seja obstinado. Você veio, eu vim adorar a Deus. Obstinado? Cercado numa redoma pessoal que não aceita mais nada? O povo veio adorar. Jeremias está lá com um chicote na mão. Deixa eles virem adorar. Mas qual era o propósito de Deus? Está aqui, ó, no verso 3. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que tenho falado que vou fazer. Você veio adorar, meu irmão? Admita que a tua adoração pode não estar perfeita. Admita que você é um ser humano sujeito a falhas e talvez esteja precisando de um conserto. Admita que o Espírito Santo nessa noite possa, quando você sair daqui, te levar para dentro da tua casa e te quebrantar nos joelhos para que você ouça Deus. Admita que você ainda não sabe tudo. Admita que você não é o Todo-Poderoso. Admita e tenha uma perfeita adoração. Vamos adorar, mas não de qualquer jeito. Se Deus tem um chicote na mão, eu quero ser o primeiro da fila, porque Deus repreende e castiga a todos quanto ama e açoita o que tem por filho. Então você tem que aceitar. E se não aceitar, Babilônia virá. Sabe o que é Babilônia? Babilônia representa os ímpios. A Bíblia diz: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Irmão, que tem de pé de gigante aí fora, doido para te pisar, não dá esse mole não, meu irmão. Aceita ser repreendido, aceita ser quebrantado, aceita ser humilhado debaixo da potente mão de Deus, aceita que Deus faça contigo o que Ele tem para fazer. Não se obstina. Estamos num mundo, enquanto estivermos com os pés sobre essa terra, somos alunos de Jeová, e ponto final. Então, meu irmão, o tratado de Deus, eu repito de novo o verso 2, assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor, e diz a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor, todas as palavras que te mandei que lhes dissesses, não esqueças nem uma palavra. Não esqueças nenhuma palavra, porque as palavras que você vai dizer
é a chance para que eles se convertam. Então não engole nenhuma. E tem mais, não esqueças nenhuma palavra, porque o teu futuro também, Jeremias, está aí. Se você engolir uma vírgula, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Amém, meu irmão? E até aqui nos tem ajudado, Senhor.